Bom dia mais uma vez. Bom dia a você que está nos ouvindo e tem participado conosco, todos assistindo esses vídeos. Espero que você esteja compartilhando, porque compartilhando você também está semeando e pregando o Evangelho, tá bom? Continuando aqui os estudos sobre o conhecimento profundo da verdade, como nós lemos João 5,39, examinar as Escrituras, né? Precisamos examinar a Escritura. Vamos continuar examinando sobre esse assunto. E agora, o verso que eu tenho para estudar com vocês hoje está no livro de Atos, o capítulo 8, o versículo 26 em diante. Fala sobre a história do eunuco. Vou ler um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, tá bom? Verso 26 do capítulo 8. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha só que trajetória. Verso 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Preste bem atenção nesse verso. E o verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Compreendes o que lê? A pergunta pode servir para todos nós. Você compreende o que está lendo? Se você não compreende, você precisa de alguém que lhe explique. Aí é uma questão bem delicada. Com o crescimento de tantas religiões, todo mundo aí tem uma diferença, sabe? Tem muito pastor que é lapidado e tem alguns que são feitos a machado. O sujeito começa hoje membro de uma igreja, amanhã o que grita mais alto, esse já é o pastor para outra igreja, e assim vai pelo mundo afora, semeando a falta de conhecimento, não o conhecimento. Como é que a verdade vai libertar se o sujeito não compreende? Eis a necessidade. Deus está preocupado com todos nós, assim como esteve com aquele homem. Ele lia a Bíblia e não compreendia. E Deus está tão preocupado com você também, que nos trouxe até aqui para estudarmos a Bíblia junto, para meditarmos juntos. E esses temas que você está estudando agora, se você continuar estudando, você vai ver o quanto vai te libertar, o quanto vai abrir as portas do céu para você. O conhecimento da verdade. Aquele homem vinha lendo, mas não compreendia. E Filipe fez uma pergunta: tu compreende que tu lê? Ele disse: mas como eu vou compreender se ninguém me explica? Aí foi que Filipe foi abrindo a Bíblia, você pode ler o capítulo todo depois, foi explicando para ele que, mas de quem ele fala, o profeta? Dele mesmo ou de outro? Aí Filipe foi falando que ele falava de Jesus como Salvador, que era a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, que serviu como pedra central de tudo, enfim. E é um relato maravilhoso, sabe? Falei de algumas coisas que estão também ali no livro de Isaías. Enfim, o conhecimento da verdade liberta. Tantas pessoas são ignorantes porque a maioria das religiões não tá interessada em que você conheça a verdade, mas está interessada em quanto você vai oferecer para que ela se mantenha e mantenha seus luxos. Essa é bem verdade, você sabe disso. Mas Deus te faz um convite hoje. Examinai as Escrituras, santificam na verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Somente pela Bíblia você será liberto. Procure alguém próximo de você, procure alguém que ensine a verdade. Eu admiro muito a igreja adventista, sabe por quê? Porque as pessoas ainda se dedicam a estudar a Bíblia ali. Se tem um adventista perto de você, busque aí, estude a Bíblia com ele. Você vai ver que os métodos são bem diferentes. Que ele vai te levar ao passo a passo de tornar você um discípulo, um aluno da própria Bíblia, não dele. Tá bom? Busque a verdade.
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estudaremos um pouco mais sobre isso. Que Deus te abençoe.